Audio Jungle. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live, é isso mesmo, para falar da disciplina de Linguística e Semiótica, exatamente, uma disciplina extremamente importante, uma disciplina que tem tudo a ver com comunicação, com representação, e nós vamos falar um pouquinho disso, tá? É muito legal essa disciplina, particularmente gosto bastante dela, e venho trazer alguns aspectos, algumas pinceladas para vocês nessa live. Lembrando, estamos aqui pontualmente às 20 horas e 33 minutos. Já vou colocar o chat de vocês na tela, como está aqui, já dando boa noite aqui para o Mário, para a Ivaneide, Ivanísia, Celso, Eliana, Fernanda, Anitta, Aldeni, sejam todos aí bem-vindos, então, à nossa live, tá? Aproveitando, já estou fixando a lista de chamada no topo do chat, ok? Já está aí, ó, azulzinho aqui em cima no topo do chat, ok? Basta você aí clicar e já preencher. Também está na descrição do vídeo, não conseguiu preencher agora, pode preencher assim que acabar a live também, não tem problema, tá? Luciano, Micaela, Miriam, Maria de Souza, Carlos, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Para falar aqui, mas continuar aqui hoje, essa é a segunda live, tem mais uma hoje ainda, onde eu vou falar de promoção, publicidade, propaganda, vou falar um pouco sobre esses aspectos e linkando inclusive, essa aula tem tudo a ver com a próxima live também, que tem a ver com comunicação, com linguagem, com linguística, propriamente dito, e a semiótica, que ela é extremamente importante. E é muito legal a gente falar isso, pessoal, por quê? Porque a linguística e a semiótica, ela está diretamente ligada a uma representatividade, uma representação, que ela vai representar aquilo que você quer comunicar, ao grupo que você quer comunicar, ao tipo de público-alvo que você vai atingir, a quem você está se dirigindo. Então a linguística ela tem muitas essas premissas que a gente precisa compreender e a gente precisa entender para que possa haver uma compreensão da comunicação nesse sentido. Tá bom? Vamos entender aqui então alguns aspectos nesse sentido, falando da linguística e da semiótica, tá? Essa imagem é muito legal, porque ela vem e ela dá uma representação bem interessante de uma ideia que você acaba vendo aqui. Parece, quando você olha pessoas ali caminhando, uma cidade, parece que ou está chuvoso ou acabou de chover, que parece que está molhado o chão. Então você começa a olhar essa imagem e você consegue ter várias formas de interpretar e detalhes que talvez você vai ver e outros verão diferente. Mas é muito bacana quando a gente começa a observar os detalhes, ver que tem um sol refletindo lá nos vidros dos prédios, dá a impressão que é um entardecer. Então a gente vai aqui entendendo. Mas vamos falar um pouquinho sobre significados, tá? A fala e a língua ocupam um lugar tão central na nossa comunicação que muitas vezes não percebemos como nossa vivência como indivíduos sociais está imersa em uma complexa e intricada rede de linguagem. Gente, nós temos uma convivência e ela é interessante porque nós vamos entendendo que dentro dessa linguagem, dessa convivência que a gente trabalha, que a gente atua, todos esses aspectos são interessantes, a gente vai buscando compreender e entender. Quando eu falo de fala e língua, eu estou falando sobre significado. Por quê? Palavras têm significados diferentes para determinados grupos. E isso é tudo a ver com a fala. A fala não é simplesmente eu falar. A língua, eu falo a língua portuguesa, eu falo inglês, eu falo espanhol. O grande detalhe é que a fala e a língua, elas caminham juntos. E essa fala tem a ver com a representação, como eu disse, desse convívio que você tem. E às vezes palavras dentro do próprio Brasil, que para nós aqui, por exemplo, para mim aqui no interior do Paraná, tem um significado, muitas vezes são utilizados em outros estados de uma outra forma. E aí, isso é legal. Por exemplo, uma coisa que eu acho bastante curioso. Aqui no Sul, quando a gente fala a palavra pronto, né, tá pronto, terminou, fechou, tá resolvido aqui. Tá?
Mas, por exemplo, em alguns estados aí, algumas cidades mais do norte e nordeste, eu acho interessante que o pronto, ele vai mais com um ok. Ó, por exemplo, tá? Se eu aqui no Paraná falar a seguinte frase, olha, alguém me falar assim, hoje teremos uma reunião para falar sobre a disciplina de logística. Por exemplo, eu vou falar, ok, ok. Mas em alguns estados você vai ouvir uma pessoa falar, pronto. E esse pronto tem a ver também com ok. Mas é uma linguagem, a forma que ela é utilizada em determinados lugares. Isso é muito interessante. Isso é legal. Igual eu estava dando aula para você semana passada, a gente estava falando de nostalgia. E aí o pessoal lembrando, por exemplo, sobre termos que em alguns lugares tem um nome, em outros lugares tem outro. Por exemplo, aquele doce que vem dentro de uma casquinha frita, que é larguinho e vai afinando, aqui onde eu moro é canudo. Canudo de doce de leite. E eu descobri que em outros lugares é rabo de tatu o nome desse doce. Olha só, que coisa. E eu estou falando do mesmo item, tá? Para o mesmo item. Então isso é interessante, a gente entender que a língua, a fala, ela tem algumas premissas e vai a ver com regionalidade, com diferenças, com grupos que eu estou envolvido. Tudo isso vai mudar a forma que eu vou aplicar essa língua e é muito legal nós entendermos os significados. Então todas as coisas, imagens, gráficos, sinais, números, objetos, sons, gestos, expressões e as palavras querem dizer algo e estão no lugar de outras coisas para representar algo. Então nós chamamos isso também de signos. Significam alguma coisa. Então, por exemplo, quando você vê esse símbolo aqui, ó, automaticamente você pensa em, pô, legal, joia, né? Bacana, tudo bem, né? Porém, dependendo, você pode aqui, ó, falar que tá pedindo carona, né? E não é o joia, né? Então é interessante a gente ver que um gesto pode significar coisas diferentes. Quer ver um exemplo de gestos que você faz direto e quase que em todo lugar você vai ter o mesmo significado? Por exemplo, você está no restaurante, você faz assim pro garçom, né? Você vai a conta, você já sabe que o garçom, você quer a conta, que o garçom traga a conta para você, né? Ou a não ser que o garçom entenda que você quer escrever uma carta, né? Quer escrever uma carta aqui, tá no papel, uma caneta, né? Mas é interessante que é o gesto, o símbolo, o signo, aquilo que significa aquilo que você está vendo. Quando você pensa em placas de trânsito, símbolos que você já sabe o que significa aquelas placas. Isso é muito interessante e a partir do momento que você entende que a língua e a fala têm signos e cada coisa, expressões, luzes, sons, gestos, expressões significam coisas, eu posso trabalhar isso dentro de um contexto da comunicação. Eu posso utilizar isso para ter um maior alcance ou atingir um público determinado ou ter um resultado determinado, né? Olha o pessoal falando aí que o doce na região deles aí é canudo mesmo, outros aí na Bahia, rabo de tatu. Tem doce salgado, sim, é verdade, Miriam. Tem doce salgado, é verdade. Em algumas festas de aniversário o pessoal faz ele com tipo uma maionese dentro, um negócio salgado dentro. Eu particularmente prefiro o doce, né? Não gosto muito dele com salgado, porque ele já é frito salgado. Aí você coloca o doce. Eu acho que esse contraste dele frito ali com o doce dá um contraste legal. Igual aquele doce que o pessoal gosta muito, que é o churros, né? Que é um doce mexicano, mas que faz um sucesso imenso aqui no Brasil, né? Já me lembrei, já me arremeti aqui ao churros do Chaves, né? Então é interessante vocês verem que tem toda uma simbologia, né? Os signos, todos eles têm significados, têm graus de importâncias ou representações diferentes com base no que você olha ou no que você vivencia. Isso é muito legal. Eu gosto bastante disso, tá? Então o signo é uma coisa que representa uma outra coisa, o seu objeto, tá? A semiótica, então o que é a semiótica, gente, para nós entendermos? É o campo de estudo que se dedica a elucidar os aspectos centrais da linguagem e da comunicação. Então, quando eu falo em semiótica, eu quero entender a linguagem. Eu quero os aspectos centrais da linguagem, da comunicação. Então, a semiótica é a ciência dos signos. Ela se ocupa de desvendar os significados dos signos, dos símbolos, né? Empregadas nas mais diferentes
linguagem. Então, quando eu falo de semiótica, eu vou entender o que o signo, uma expressão, um símbolo, ele significa dentro de um contexto. Então, quando eu falo de semiótica, eu preciso entender a linguagem, eu quero me aprofundar. É a ciência da pesquisa e da compreensão da linguagem e da comunicação. Por isso que eu falo que a linguística e a semiótica ela é tão importante. Estão diretamente ligados aqui. Quando eu falo de semiótica, eu vou estudar a linguagem. Eu vou estudar aqui a comunicação. E por que é importante, gente? Você se comunica o tempo todo. Para você vender, para você fazer uma postagem numa rede social, para você fazer uma campanha publicitária, para você fazer um texto, para você fazer uma logomarca, para você fazer uma pintura, para você mandar um recado. Tudo está ligado com semiótica. Eu preciso entender como isso funciona, de que maneira isso funciona e o que isso representa dentro do contexto para que eu possa me comunicar melhor. E esse é um ponto interessante. Eu trouxe, é bacana você dar uma vasculhada aí no canal, ver outros vídeos que eu tenho aqui, onde eu falo sobre redação publicitária, onde eu falo sobre marketing digital, embalde marketing, onde eu falo de design, onde você vai entendendo todo um contexto que a semiótica, a linguística vai te auxiliar também nisso. Até mesmo para você se comunicar com outras pessoas. Quando você começa a compreender a linguística, compreender a comunicação, a linguagem, facilita muito a forma com a qual você vai se expressar. O que eu vou utilizar como expressão? Que palavra é melhor eu utilizar? E é muito legal quando você fala de semiótica, de linguagem, para você, por exemplo, estudar línguas específicas. O que quer dizer aquela palavra em certa língua? Por exemplo, algumas palavras só existem em português. Por exemplo, saudade não existe em outra língua. É um termo em português, não existe em outra língua, tá? Você tem ali uma tradução de sentir falta de, mas não saudade, que é muito mais profundo, talvez, essa palavra em português do que a palavra sentir falta, né? Ela é mais profunda ainda, né? Assim como a palavra amor, por exemplo. Amor em português é só amor, só tem a palavra amor. Mas a palavra amor, que vem do original, do grego, né? Lá do grego tem vários tipos de amor. Né? Tem o amor fileu, que é o amor de pai para filho, tem o amor eros, que é entre um casal, tem o amor ágape, que é o amor de Deus, tem vários tipos. Então, quando você percebe isso, você entende então que dentro de entender uma língua, você vai entendendo as diferenças e a aplicação daqueles termos. Então, por isso que é tão importante você entender de linguagem e entender de semiótica, tá? Então, qual é a função simbólica? Dentro de uma função simbólica, aqui, gente, é a capacidade de separar o objeto do seu significado. E é interessante, porque aqui é uma característica comum diária de atribuir sentido às coisas, depende de uma capacidade que desenvolvemos ainda quando crianças. Quando você olha essa foto, automaticamente você, pelo objeto, você já sabe qual é o significado dele, o que ele representa. Uma bicicleta. Um meio de transporte, um lazer, um esporte. Então você já começa a ter ali uma representatividade, uma função simbólica desse contexto, tá? Inclusive, pastor aí que está aí hoje presente, você estuda linguística e semiótica, inclusive para fazer teologia, né? Dentro da teologia, quando você vai estudar teologia, você tem que estudar linguística e semiótica, homilética, dialética, né? Que fazem tudo parte aí desse processo, né? Bom, nós temos outro termo chamado de referencialidade. A teoria referencial, gente, onde o significado de uma palavra se refere a um objeto ou um conceito do mundo. Olha que interessante. No entanto, duas expressões podem se referir ao mesmo objeto, porém com significados diferentes. Por exemplo, estrela da manhã, estrela da tarde, tá? Eu posso ter um significado, por exemplo, estrela da manhã. Estrela da manhã, muita gente se atribui aí, né? Na teologia, você coloca a estrela da manhã, né? Atribuído aí a próprio Deus, ou então ao próprio Sol, né? E estrela da tarde, que é atribuída a uma estrela que fica no final da tarde, que mais aparece, que é a planeta Vênus. Então eu tenho estrela atribuído a dois conjuntos de significados diferentes, tá?
E é interessante isso porque, por exemplo, eu posso usar a mesma expressão e ela ter significados diferentes. Então, por exemplo, molho. Se eu não contextualizo, eu posso deixar uma brecha aí. Porque eu posso ter molho de Chaves, que é o coletivo de Chaves, tem várias chaves no molho de Chaves, ou eu posso ter um molho de tomate, um molho, molho madeira, um molho para colocar numa carne, para colocar no peixe. Então, se eu não defino, ele fica em aberto e pode ter dois significados. Pelo pode ser pelo caminho ou pelo do braço, né? E é pelo. A expressão, o significado pode ter contextos diferentes dependendo do seu lugar ali, no seu contexto de onde ele está sendo utilizado. E aí vem com o contexto da semiose. Saussure exclui a realidade em si, do interior do signo, ou seja, o signo ou aquela coisa que representa outra coisa. Não é a coisa em si ou não carrega a coisa em si dentro dela. Aí você vai falar, peraí, o que isso quer dizer, gente? Muitas vezes você olha o signo, mas aquilo que você está olhando, na verdade, o signo ele representa uma coisa completamente diferente daquilo que você está vendo. Não é a coisa em si, é uma representação de algo que está dentro dela, um contexto muito mais aprofundado. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, eu gosto muito disso porque as logomarcas vêm muito desse contexto da semiose. Mas um exemplo bem simplista disso é quando você olha, por exemplo, os desenhos que são aplicados aí para representar os signos aí, né, do zodíaco, por exemplo. Então é colocado ali, você vê uma balança, se for olhar o significado dela é medida, para medir, aí você olha a medida para medir, tal, e aí significa ela está ligado a um signo do zodíaco e tem a ver com a Libra, exemplo, tá? Você vê o rosto de um leão. Você pode pensar ali o leão como um animal em si, ou pode estar representando, por exemplo, o leão da tribo de Judá, um exemplo, e é uma representação de um leão. O leão pode passar a ideia de coragem, dependendo do contexto que você quer trabalhar isso, ou de liderança, dependendo do contexto, ou a águia, por exemplo, que também pode ter usado. Então, você olha o signo, o objeto, mas ele em si não é o significado em si, não é o que ele representa ali, mas o que está dentro dele, ou por trás dele. Tá? É uma representação mais aprofundada daquilo que você está vendo, pode ter outro conceito. Tá? Muito bem, Carlos. Uma pergunta legal sobre a semática e a semiótica, tá? Quando você fala de semiótica, é interessante, eu estou falando com vocês aqui e não coloquei aqui a semática, ela está mais ligada com as figuras de linguagem mesmo, tá? E a semiótica é o estudo em si, tá? A semiótica é o estudo da linguagem. Então não confunda isso, tá? A semiótica, tá? Igual eu coloquei aqui, deixa eu até voltar aqui, ó. A semiótica, ó. Então veja, a semiótica é o estudo, é a ciência que estuda a linguagem e a comunicação, ok? A semática, ela está mais ligada ao que nós estamos falando aqui agora, a contexto de figura de linguagem, a figura de estilo, tá? Nós vamos nos entrando aí em mais alguns contextos nesse sentido. É um tema, gente, que a gente precisa conhecer os termos e é um tema que muitas vezes ele vai aqui até complicando para a gente por causa dos termos técnicos aqui, mas a gente vai entendendo nesse sentido. Por exemplo, aqui a significação. Tá? O signo, uma coisa que está no lugar de outra coisa. Então, estrela da manhã, por exemplo. Significante é o elemento tangível, perceptível, material do signo. O planeta Vênus visto pela manhã. Significado é o conceito, o ente abstrato do signo. Amanhecer, renovação do dia. Então eu tenho signo, significante e significado. O signo é o que ele está representando. Eu estou olhando, mas ele representa o quê? Significante é o elemento tangível. Eu estou vendo o planeta Vênus. O significado é o ente abstrato do signo, que é o que quer dizer amanhecer, renovação, novo dia e assim sucessivamente. Então, a gente vai entendendo aqui esses aspectos, tá? E essa complexidade, a possibilidade dos signos assumirem diferentes significados que se chama de processo de significação.
Peirce chamou esse processo de semiose. Então a semiose é a significação, é o processo de significação daquele objeto, daquele item, tá? Fernanda Carolina, a pergunta pontual, linguística e semiótica, está ligada a todos os cursos? Praticamente, Fernando. Praticamente. Porque se eu não entendo de comunicação, se eu não entendo de linguagem, cada profissão tem termos e linguagens específicas dentro da profissão, que é muito natural. Se eu faço direito, terei termos específicos. Se eu faço curso da área da saúde, eu terei termos específicos. Se eu faço educação física, terei termos. Se eu faço gestão, terei outros termos específicos. Então é muito interessante a gente compreender como precisa e vai tendo termos específicos com base em cada um dos itens aqui, tá? Isso é muito legal. Por isso que é importante nós fazermos uma coisa dentro do contexto da linguagem, da semiótica, que é nós entendermos, analisar o discurso, que é também chamado de semiolinguística, ou é a análise do discurso, que aqui é analisar as antiomias ou o ato da linguagem, entender o sujeito, sobre o que ele fala, a forma com que ele fala, o processo, a significação de mundo daquele contexto. Eu preciso, então, entender esse discurso e qual é o contexto onde esse discurso está sendo aplicado para que eu compreenda a fala daquele momento. Por isso que é muito importante aqui na linguagem, na semiótica, e quando nós fazemos a análise da semiolinguística, que é a análise do discurso, a gente vai avaliar quando foi falado, quem está falando, em que contexto está sendo falado. A partir desse momento eu consigo então ter uma melhor interpretação daquilo. Por exemplo, um discurso que é falado em 1930, o significado das palavras, do contexto daquele discurso é completamente diferente de um discurso que eu vou ver, por exemplo, em 2023. E eu preciso então me situar nesse sentido para entender que as palavras, o contexto, a forma de se expressar, o perfil da sociedade, o momento vivido, era completamente diferente do que é hoje. Ok? Entenderam a lógica? Então, eu preciso estudar isso, eu preciso entender quem está falando, quem está falando. Olha, eu vou dar até alguns exemplos aqui para a gente entender. Olha só, por exemplo, um grupo de pessoas sentadas em torno de uma mesa, ambiente animado. Um garçom se aproxima e fala, o garçom, apontando para um maço de Marlboro, por exemplo, que está na sua mesa. De quem é esse maço de cigarros? Uma pessoa da mesa dirigindo a moça ao lado. É seu, não é, Cristina? Olha só. Outra pessoa da mesa dirigindo a quem falou anteriormente. Você não entendeu que ele queria o cigarro? Você é lento? Perceberam? As duas pessoas viram o garçom fazendo a mesma coisa. Apontar. Vamos pensar um outro exemplo aqui. Pensar no garçom de novo aqui. O garçom está apontando. Ele aponta para o prato. Uma pessoa lá do vídeo, olha, ele está querendo pegar o prato. Outro pode falar, olha, ele está querendo colocar alguma coisa no seu prato. É a mesma coisa, é o mesmo símbolo, só que dois pontos de vista diferentes para a mesma ação, para o mesmo momento, tá? Então isso é muito interessante, pontos de vista. Então vai depender muito do discurso, por isso que eu preciso analisar quem está falando, quem está posicionando, quem está com os símbolos e com os signos, para que eu possa me posicionar e compreender o que talvez está sendo proposto ali naquele diálogo, naquele posicionamento. Isso é muito interessante. Por isso que eu gosto muito da gente entender, e isso é totalmente, diretamente ligado com a comunicação. Gente, por isso nós temos o que nós chamamos de sentidos no discurso. Todo discurso terá dois sentidos, o explícito e o implícito. E nós precisamos ficar aqui com isso muito claro na nossa mente. No discurso explícito, tá? É uma atividade estrutural da linguagem, o uso referencial dos símbolos que fazem sentido mesmo sem contexto. É o seu sentido explícito, é o que está ali sendo mostrado claramente. Agora, o implícito se refere à intencionalidade do sujeito falante e precisa ser levado em conta no contexto. Quer ver só como isso aqui é legal? Sentido explícito. Eu vou falar uma frase aqui sem expressões, tá? Você é muito legal. Quando você vê essa frase sozinha, por isso que quando a gente fala que o WhatsApp não tem sentimento, né? Às vezes você escreve um texto, como não tem sentimento, não tem expressão, às vezes a pessoa pode entender errado aquela mesma mensagem.
Então, por exemplo, eu falei, você é legal. Se eu falar isso sem nenhum tipo de expressão, ou somente está escrito, você vai entender que a frase está dizendo que uma pessoa é legal, ou está dizendo que eu sou legal. Beleza? Agora, olha isso no sentido explícito. É o sentido que está ali, realmente explícito. Você leu, é o explícito, está ali, claro, você leu isso. Agora, perceba o contexto agora, como pode mudar o sentido dessa mesma frase. Você é legal. Perceberam a diferença? O tom de ironia, ou seja, esse é o sentido implícito. É a intencionalidade do que eu estou dizendo nesse texto. Perceberam a diferença? Por isso que é tão legal falar de estudar linguística, estudar semiótica. Porque daí você, dentro do contexto da comunicação, das estratégias, do que você quer passar, você começa a entender que tem outras coisas por trás do que somente está escrito. Existe o discurso. E quem está proferindo o discurso? A intencionalidade daquele discurso. Por exemplo, muita gente não entende ironia, por exemplo. A ironia, em muitos discursos, fazem parte. E se você não compreende os tons irônicos, a frase pode não fazer sentido para você, ou você pode entender o sentido explícito e não o implícito. Por isso que a gente tem que ficar atento ao discurso, a quem está discursando e os seus gestos, as formas, as entonações, as pausas, as vírgulas, tudo isso está diretamente ligado com esse contexto e isso faz a gente entender esses aspectos aqui bem interessantes, né, gente? Eu gosto demais desse contexto, né? É bem legal, tá? Só para nós entendermos aqui mais alguns pontos, eu teria aqui que entrar, a gente pode entrar em diversos aspectos, entender sobre o sentido, objeto, sobre signo, sobre entender o signo, a significação, e a gente vai então tendo diversas compreensões aqui desse contexto. Acredito que a gente possa, aí, se vocês quiserem, trazer uma aula para mais gente, a gente fazer, e trazer alguns pontos mais específicos, trazer um casamento exatamente da linguística semiótica com a comunicação, com o marketing, com a visão estratégica, tá? O Carlos ali colocou um ponto que na língua portuguesa você tem aí as partes gramaticais, discurso, oração, sujeito, morfologia, confunde muito. Sim, eu sei, Carlos, acaba sendo confuso muitas vezes. Mas quando a gente fala de visão estratégica, eu preciso entender que a linguística é semiótica, eu não estou nem falando da língua portuguesa, tá? Eu estou falando exatamente da questão de eu entender os processos, processo comunicacional, a língua, as expressões, os símbolos, os signos, e com isso eu consigo então me expressar melhor e compreender também o que o outro quer expressar dentro desse conceito, dentro desse contexto. Eu estou pincelando para vocês aqui esse contexto para vocês poderem parar e assistir novamente às aulas, dar uma olhadinha melhor na apostila e vocês perceberem que é uma disciplina que ela vai muito além do que só uma disciplina que está ali obrigatória para você fazer para quem faz a disciplina. Para quem não faz a disciplina e está assistindo a live, quando eu falo de linguística e semiótica, eu estou falando de um contexto de vida, de eu entender o posicionamento dentro de uma sociedade, da forma que eu vou me comunicar, a forma que eu vou me expressar, como os outros expressam, as diferenças regionais, as diferenças internacionais entre outros países e como a linguística, e tem símbolos que podem significar a mesma coisa aqui em outros lugares e se torna uma linguagem universal. Olha como então acaba sendo uma forma estratégica de você ter uma comunicação muito mais ampla e muito mais assertiva quando você compreende esses aspectos aqui dentro do contexto da linguagem. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse... Fernanda quer mais. Vamos trazer um contexto aí. Vamos trazer mais contextos aí bem interessantes sobre isso. Eu acho que vale a pena, tá? Obrigado aí pela paciência de vocês, de estarem comigo até agora aqui. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Sequência aqui, tá bom? Obrigado e até daqui a pouco. Audio Jungle.